E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Eu tenho que melhorar a minha introdução, eu sei. Essa minha introdução tá muito genérica e não tem nenhum tipo de. Como é que eu posso dizer? Nenhum tipo de identidade. E, tipo assim, vou ser sincero com vocês. Esse canal em si, ele não tá muito voltado a crescimento exponencial, pelo menos não agora no momento. Já foi, eu já quis ter reconhecimento do que eu pensava, do que eu falava pra vocês e tudo mais. Só que hoje ele tá tomando uma nova proporção, né? Eu tô meio que desencanando um pouco da internet. Eu já tentei por muitos anos fazer o meio da internet crescer. E vamos lá, eu não consegui por desmérito? Não, não é questão de mérito. Eu acho que. Talvez sim, não sei. Mas por algumas negligências minhas, né? Porque o que é que eu fazia? Eu fazia a questão de lives, né? Eu fazia muita live, só que eu não divulgava o conteúdo em outras plataformas. E isso é a mesma coisa de dar um tiro no pé. Então, tipo assim, fiquei analisando, pensando um pouco sobre o meu objetivo e eu percebi que, por mais que minha mente falasse que eu queria ter um grande sucesso, vamos dizer assim, na internet, as minhas ações eram totalmente contrárias. Eu literalmente me sabotava. E então é uma questão complicada. E depois disso, hoje eu tenho voltado a minha meu direcionamento para coisas diferentes que tem a ver com a internet, mas não precisa necessariamente da minha cara. Eu tô fascinado pelo mundo do copyright, sempre fui, na verdade. Só que eu tinha uma luta interna dentro de mim, porque eu sentia que eu estava sendo um vilão, uma pessoa ruim, no momento em que eu falava coisas para que pessoas tivessem o, o posicionamento ou a atitude que eu queria, sabe? E ultimamente eu venho limpando a minha mente disso, entendendo que não é tanto de todo ruim isso, embora eu ainda me sinta um pouco mal, mas desconstruir isso é a mesma coisa daquela pessoa que começa a ter dinheiro e começa a se sentir mal, porque as outras pessoas não conseguem acompanhar ela, sabe? Eu acho que é meio nessa linha. Não sei se você é essa pessoa, mas aqui, infelizmente, no Brasil, se você faz sucesso, você acaba sendo um motivo de alvo, né? As pessoas, muita gente não tem orgulho e sim inveja. Infelizmente é assim. E você também se sente mal por estar tendo mais do que as outras pessoas. Existe essa linha de pensamento. E a minha linha de pensamento é diferente disso, mas é tipo assim, parece que você tá com, como é que eu posso dizer? A palavra certa não é manipular, mas talvez seja, mas assim, você construir todo um ambiente perfeito para que as coisas sigam do jeito que você quer, fazendo com que a outra pessoa não perceba isso. Então isso pode ser persuasão ou manipulação. E nesse meio termo, ali, se é persuasão, se é manipulação, só são palavras para dizer a mesma coisa, que é as coisas vão acontecer da forma como você construiu, do ambiente que você construiu, das falas que você fez, dos gestos que você fez, entendeu? Ou que você apresentou para a pessoa. Querendo ou não, a pessoa ela tem a sensação de escolha, mas na verdade ela está sendo é, atingida em sentimentos e esses sentimentos vai fazer a probabilidade dela fazer o que você quer é muito alta. E isso daí é algo.
sei lá, ao mesmo tempo que parece diabólico, é fascinante, entende? E é uma coisa que eu sempre gostei e eu sempre exercitei na minha mente, tipo assim, eu, eu desde pequeno, sei lá, alguma coisa assim, pequeno que eu falo é adolescência, eu via as coisas e eu falava, se eu fizer isso, o que é que essas pessoas. Eu falava se isso acontecer, essa pessoa aqui vai achar que isso. Eu via, eu criava situações na minha mente onde gerava comportamento, onde eu conseguia ver comportamentos sendo exercitados por outras pessoas, feitos por outras pessoas, e que poderia chegar a uma certa conclusão. Eu nunca testei, nunca fiz por medo. Eu tinha medo disso. Só que depois eu descobri que existe uma profissão que é exatamente isso. Só que não voltado para as coisas que eu idealizava, né? Eu idealizava besteira, coisa de criança, Agora, aqui é voltado ao consumidor, ao consumo. Fazer com que as pessoas criem a necessidade de ter aquele produto, já que ela tem uma dor que ela não resolveu ainda. Isso não é ruim, sabe? Isso não é ruim. Pode ajudar, mas também pode não ajudar, dependendo para qual produto você vai direcionar isso, esse seu conhecimento. Existem produtos que não é que é errado, mas a índole da pessoa meio que questiona. Por exemplo, produtos voltados como é que eu posso dizer, a operações binárias, né? A cassino. Dá para fazer uma abordagem muito persuasiva e que a pessoa meio que vai se sentir mal por não jogar, entendeu? Dá para fazer esse tipo de coisa. Mas você vai fazer? Não acho que seja legal porque você sabe que as chances dessa pessoa sucumbir ao vício e criar uma dependência por algo que eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, sabe? Até uns dias atrás eu achava que eu ainda tenho esse pensamento, mas eu tenho um porém, vamos dizer assim. Até que ponto incentivar o vício, entre aspas, ou o cassino, não digo vício, mas o cassino, a bebida alcoólica, essas coisas assim, é ruim. Vocês vão entender meu raciocínio. Para a grande maioria é ruim, de fato. Mas para alguns pode ser a, a forma dela chegar a ela chegar a enxergar o problema que ela tem e ela buscar o crescimento emocional. Tipo, às vezes, só você chegando no fundo do poço é que você vai mudar. Só que eu não sou a favor, tá, gente? Calma. O que eu acredito é que não se deve fazer isso, tá? Pra mim é errado. Pra mim é errado, principalmente a forma como tá, que tudo é bet e tudo mais. Só que eu tô fazendo só uma análise filosófica, sabe? Tipo, na prática eu sei que não se deve e não deveria. Eu sou contra. Se tivesse para assinar, eu assinaria contra. Mas, filosoficamente falando, no mundo perfeito, sabe, imaginando que todos são capazes de evolução, todos são capazes de evoluir, todos buscam a evolução mental e espiritual. Sei que não fazem, né? Na verdade, isso é uma como é? Utopia total. Isso seria, até que ponto seria ruim, entendeu? Acho que fica melhor assim, falado. Mas, como eu disse, eu acho muito ruim. Mas voltando ao assunto principal eu tô apaixonado por esse negócio de copyright e eu tô travado. Eu tenho um grande problema
que nunca foi resolvido, e eu tô tentando resolver agora, mais uma vez, que é o problema do inglês, sabe? O inglês, pra mim, é algo que, como eu posso dizer, é uma grande dificuldade que eu tenho. Eu tenho muito problema na questão do inglês. E tudo na minha vida foi travado devido ao inglês. Eu poderia estar vivendo uma vida totalmente diferente hoje se eu tivesse insistido mais. Se bem que eu já insisti tanto, já fiz tanto curso, nada entrou na minha cabeça. Eu sei que, você pode dizer que, enfim, você pode dizer que é tudo desculpa aqui, eu posso até concordar com você até certo ponto, mas eu tenho uma coisa, que se eu não gosto de fazer uma coisa, isso é muito dolorido pra mim. É uma coisa que não vai conseguir entrar na minha cabeça, porque pra mim é, o, é péssimo. E o inglês foi isso. O inglês estava sendo isso. Está sendo isso no resto da minha vida, tá? E só que agora, depois do COP, eu tenho uma vontade a mais de aprender. Eu tô tentando. Comprei mais um curso, vou estudar. Eu tava vendo um professor particular e e é isso. O inglês, eu acho que para você que tá aí me ouvindo, não cometa o mesmo erro que eu, tá? Aprenda inglês o mais rápido possível, porque hoje quem não sabe inglês, por mais que exista inteligência artificial, por mais que exista vários tradutores, vários mecanismos de você se virar, existe, dá para se virar sem aprender inglês, dependendo da necessidade que você precisa. Mas você não saber inglês é como se você fosse um analfabeto, sabe? Você perde muitas oportunidades, mas muitas mesmo, em qualquer área, em qualquer área. Então, tipo assim, é só você pegar pra você, se você pensar. Vamos pensar aqui aí. Se você conversa com um gringo que não sabe português, e ele fica toda hora com um tradutor ou com a inteligência artificial, você vai atrasar a sua conversa. Você pode até conversar com ele ali rapidinho a primeira vez, mas você não vai querer ter como eu posso dizer, uma constância de conversação com ele, porque é chato, é cansativo. Diferente desse gringo chegar falando português com você. Aí você pode desenvolver uma amizade, você pode desenvolver, sei lá, conversas, porque vocês estão falando a mesma língua, estão na mesma sintonia, entende? Então, é a mesma coisa. Você pode até, para sei lá, algum evento, ou alguma conversa específica, você pode usar o tradutor e tudo mais. Mas para você socializar, para você é, extrair o, o ouro daquela, daquela reunião, daquelas pessoas, do que seja do que for, você falar o idioma da pessoa é muito melhor. E hoje, querendo ou não, o que mais se tem de oportunidade ainda é o inglês. Outras línguas também, mas o inglês você tem muita oportunidade. Hoje também está tendo muito com o mandarim, né, que o chinês fala. Então, tipo, são, são formas de você desenvolver sua vida profissional, sua vida pessoal, tudo através de um outro idioma. Infelizmente, o idioma da gente não é tão requisitado nos, como que eu posso dizer, no mundo, né? Infelizmente, não é tão requisitado assim no mundo. Então, eu recomendo que você aprenda inglês. Eu estou aprendendo inglês porque, como eu falei sobre a questão do copyright, todas as todas as copies que são feitas que fizeram muito sucesso, elas estão registradas no inglês.
É, aqui o brasileiro, ele não tem, como é que eu posso dizer? Ele não tem essa valorização do copyright que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as copies têm direito autoral. Aqui no Brasil, posso estar enganado, mas eu nunca vi é, esse tipo de coisa aqui, essa valorização, né? É uma profissão meio que escondida ainda, né? E tipo assim, mas por que ela é escondida? Não é que ela é escondida, mas é que ela é um pouco difícil para o brasileiro. Um Bocop, ele lê muito, sabe? Ele passa, no mínimo, 3 horas no dia sentado ali, lendo algo, lendo, estudando. No mínimo, no mínimo, no mínimo, 3 horas durante a vida toda estudando. Vendo propagandas, vendo chamadas, analisando coisas que não é muito do brasileiro querer ler livros, e mais chamadas, e mais chamadas, e mais copies, e mais copies. Para alguns isso é uma tortura, certo? Assim como muitas profissões é uma tortura tipo, para quem é de exatas, é tranquilo trabalhar com os números, mas para quem tem uma afinidade maior com a parte de humanas, para eles os números já são uma complicação. Cada um está no seu lugar. Só que convenhamos, né? Convenhamos, independente do lado que você esteja, você sabe que é difícil para o brasileiro médio, ainda mais com a situação que a gente vê. Por exemplo, talvez no seu ambiente seja diferente do meu, mas se você pega a maioria dos brasileiros, eu não tenho esse dado, mas eu tenho certeza que eles não leem tantos livros assim. Sabe por que eu tenho essa certeza? Porque praticamente não existe mais livraria. As pessoas não vejo quase ninguém lendo. Tipo, conheço pessoas que leem, né? Conheço pessoas que leem. E a maioria são muito bem sucedidas, inclusive nisso. Que leem, mas na maioria das vezes, as pessoas que eu vejo, elas não têm o costume de ler. E elas preferem ficar vendo TikTok, Instagram. E, sei lá, é isso. E comentar sobre a vida dos outros. De verdade, eu nunca. É o que eu mais vejo. E eu fico. Na verdade, ultimamente, cada vez mais eu fico mais isolado, porque ao meu redor as pessoas só fazem isso. E eu não faço isso. Não tanto quanto eles. Tipo, eu não sou uma pessoa que vê muito. Na verdade, o TikTok eu nem sei quando foi a última vez que eu entrei. Instagram eu ainda entro, de vez em quando. Quer dizer, uma vez no dia, mais ou menos. Mas, enfim. É muito difícil andar num lugar onde as pessoas só falam sobre a vida dos outros, sobre o que aconteceu, sei lá, fofocas. Fofocas, elas têm o seu valor, eu acho interessante. Mas quando a pessoa vive só falando de fofocas, fica difícil um diálogo, né? É complicado. Por esse vídeo é só. Espero que tenha servido de alguma coisa para vocês. Como eu falei, esse vídeo é mais sobre o que eu penso, minhas opiniões, esse canal, na verdade. Então, é isso. Trouxe uns 3 assuntos aí nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu!